Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso pão de farro. O farro é um grão, um cereal, pouco parecido com arroz, mas que tem glúten e é extremamente proteico, nutritivo, que era consumido e cultivado desde o Antigo Egito, mas foi aos poucos sendo substituído por grãos mais produtivos. Aqui eu tenho uma receita base do livro La Rússia dos Pães, mas eu vou fazer umas pequenas alterações. Aqui eu tenho 300 gramas de levain. Eu peguei 150 gramas do meu levain de farinha branca de trigo comum e misturei com 100 gramas de farro e 50 gramas de água, ou seja, eu mantive a proporção de hidratação e deixei descansando em temperatura ambiente por 4 horas. Vocês podem ver que dá uma boa fermentada. E eu vou utilizar 300 gramas desse levain, ao invés de usar as 100 gramas que está pedindo aqui do levain, sem a farinha de farro, para que eu não tenha que colocar o fermento fresco biológico. E aqui na tigela da batedeira eu já coloquei todo o levain, ou seja, são 300 gramas com 50% de hidratação, 50 gramas de farinha de trigo integral e 450 gramas da farinha de farro. Notem que ela é meio assim, até empedrada, não sei como dizer, não sei se ela absorve mais umidade que a farinha de trigo normal. E aqui eu vou misturar por cerca de 3 minutos, só para os ingredientes ficarem com a farinha ficar hidratada. Creio que eu não falei da quantidade de água, mas foi 325 gramas ou mililitros. E corrigindo, a quantidade utilizada de farinha de farro foi 500 gramas e não 450. E agora eu vou deixar a massa, assim, vocês podem ver que ela não está bem trabalhada ainda. Eu vou cobrir, vou retirar o batedor aqui, vou cobrir aqui e deixar por meia hora para descansar, para fazer o processo de autólise que vai deixar a sova, a massa chegar ao ponto de véu bem mais rápido. Bem, pessoal, depois de meia hora acrescento 12 a 13 gramas de sal e vou sovar aqui agora por cerca de 8 minutos. Na velocidade não tão alta, na velocidade 2. Nunca coloque velocidade acima de 2 na sua KitchenAid, sob pena de estragá-la. Agora serão 8 minutos. E depois de sovar por 8 minutos, eu vou deixar a massa aqui descansando num Tupperware por 2 horas, sendo que a cada meia hora eu vou fazer uma dobra. Já mostro como é feita a dobra. A cada meia hora é feita uma. E é uma massa bem pegajosa, tá, gente? Untem as mãos na hora que for manusear ela. Essa massa é bem grudenta, eu vou passar um pouquinho de óleo em spray até por cima aqui para facilitar e vou fazer a dobra com a espátula. Não vai ficar aquela dobra perfeitinha que a gente faz com as mãos não, mas vai dar certo. Vou aqui por último, dobro para cá, giro novamente, dou outra dobra para cá. E aí eu vou tentar girar a massa agora para deixar a dobra para baixo e dou uma apertadinha aqui para dar uma compactadinha na massa. E aí é fazer isso mais 3 vezes até a massa estar no ponto para ser modelada. Então agora sobre a bancada aqui bem enfarinhada, eu vou despejar a massa, só soltar ela um pouquinho que ela já vai cair naturalmente. E agora eu só dou mais uma dobrada aqui por cima dela mesmo, deixando a farinha do lado de fora. E agora eu vou separar a massa em 3 partes iguais e eu vou colocar nessas forminhas, essas cestinhas de vime, que eles são chamadas de panetone, e vou colocar por dentro aqui uma touquinha, que as pessoas usam touca descartável para... se fosse aquela touca que o pessoal de alimentação usa, como se fosse uma teia. Funciona. Essa touquinha é ótima para não deixar que a massa grude no interior da cestinha. Ela forma uma camada bem fininha
e deixa a massa respirar. Que agora eu vou modelar esses pedaços de massa aqui para ficar um formato mais ou menos oval. Se estiver grudando um pouquinho de farinha na mão, raspa um pouco também se for o caso, e continua até dar um formato oval mais ou menos regular. E então, deixando as dobras para baixo, vocês podem colocar bastante farinha, pode colocar aqui na redinha aqui também bastante farinha. E aí é colocar o pão aqui dentro e dar uma boa pressionada para que o pão fique bem rente ao fundo, que vai ficar com um efeito muito legal por causa do formato dessa cestinha de vime. Agora é cobrir com tecido úmido e deixar descansando por cerca de 1 hora, 1 hora e meia. Bem, pessoal, como vocês podem ver, o pão cresceu bastante. Agora é só virar a massa com cuidado. Aqui em cima vocês podem usar uma folha de papel manteiga, ou então, no meu caso, que é uma folha teflonada. Um truque que eu usei, que eu aprendi recentemente, que eu achei que vale a pena usar, é colocar, depois que a massa cresceu, deixar uns 20 minutos, 15 a 20 minutos dentro do freezer, que a massa fica levemente dura e ela não dá aquela espalhada antes de levar ao forno. Vocês veem até que eu consigo dar uma manuseada nela antes de fazer o corte aqui no meio para levar ao forno. O forno já está pré-aquecido a cerca de 230 graus e tem uma panela de ferro embaixo da assoalho do forno, onde eu vou jogar um pouco de água para formar um vapor por cerca de uns 30 segundos. Então eu coloco lá essa folha que vai deslizar por cima da pedra refratária e então coloco a água para gerar o vapor. E aí vão ser mais ou menos uns 16 minutos assando, sendo que no meio desse período eu acabo girando o pão, porque o meu forno ele aquece mais na parte do fundo. Só para vocês terem ideia, que é dentro do forno, a água aqui fervendo e os pães aqui na pedra refratária. Pessoal, o pão assou por cerca de 20 minutos, eu deixei um pouquinho mais para deixar um pouquinho mais corado. Já esfriou e agora eu vou partir para mostrar como ficou o interior para vocês. É um pão um pouco mais socadinho, até porque ele levou também farinha de trigo integral, mas fica mais marrom, né? Um tom mais escuro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita diferente que é feita com a farinha de farro. E até a próxima!